Muito obrigado pela presença de todos. Sejam bem-vindos ao Kunkyo. Esta aqui é uma semana de muitas celebrações para a comunidade Nikkei. No dia 18 celebramos aí há 116 anos da imigração japonesa ao Brasil. E hoje, o Dia Internacional do Nikkei. Eu sou Alexandre Kawase e serei aqui o mediador nesta noite. Bom, vamos abrir o evento ouvindo a saudação do nosso presidente da Sociedade de Cultura Japonesa e Assistência Social, Kunkyo, Dr. Renato Ishikawa. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer e muito obrigado por vir esta noite aqui para prestigiar o presente do Dia Internacional do Nikkei. Eu sou Renato Ishikawa, presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, Kunkyo. Também gostaria de dar calorosas boas-vindas aos nossos ilustres palestrantes, a escritora e ilustradora Janaína Tokitaka, e a intérprete e tradutora Ana Lígia Posetti. Fazendo uma tradução para nós. Obrigado. E o nosso querido presidente do Sato Company, Nelson Akira Sato. Gostaria também de saudar e dar boas-vindas à senhora Yuka Nokani, vice-cônsul do Consulado Geral do Japão em São Paulo, hoje representando o nosso cônsul geral, Touro Shimizu. Obrigado, senhora Yuki. O vereador Aurélio Nomura deve estar chegando, deve estar preso no trânsito aí, mas deve estar chegando a qualquer instante aí. O Dia Internacional Nikkei é celebrado oficialmente no dia 20 de junho, em São Paulo, a Lei 17.169 de 2019, autoria do nosso vereador Aurélio Nomura, incluído no calendário de eventos da cidade de São Paulo. A celebração do Dia Internacional do Nikkei vem se consolidando a cada ano uma importante referência para enfocar os diferentes temas relacionados à migração japonesa, como também sobre a identidade cultural do nipo-brasileiro. Aí estamos 8 identidades. Nossos jovens fizeram todo o trabalho para identificar os valores do Nikkei. Considero essa realização de grande significado nesse cenário em que completamos os 116 anos da chegada do primeiro imigrante japonês ao Brasil. Acredito que o legado e a história de nossos ancestrais são assuntos que devem ser constantemente revisitados, principalmente para incorporar mais ensinamentos e novas informações à nossa identidade. Tenho grande satisfação de destacar que essa iniciativa tem sido liderada por jovens do Kunkyo, em conjunto com várias entidades dirigidas pela nova geração. Essa é uma evidência para nós, os veteranos, da chegada de novos áreas promissores na liderança de nossas associações. E temos sempre dito que nossa gestão, desde o início, elegemos duas prioridades. Prioridade os jovens, dar liberdade e protagonismo para os jovens líderes. E também o relacionamento, é um assunto muito importante que nós temos tratado com grande carinho e temos feito o relacionamento no Brasil e também fora do Brasil, na América Latina, principalmente com o Japão. Muito obrigado pela prestigiosa presença de todos vocês. Desejo que o encontro seja frutífero de novas informações e novas amizades. Boa noite e muito obrigado. Obrigado pelas palavras, presidente Renato. Agora nós convidamos aqui para deixar a sua mensagem de saudação o vereador da cidade de São Paulo, o senhor Aurélio Nomura, que foi o autor da lei que instituiu
o Dia Internacional do Nikkei no calendário de eventos da cidade de São Paulo. Por favor. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o Dr. Renato Escal, nosso presidente do Nikkei, cumprimentar o Dr. Fuada, nosso coordenador do evento, saudar os palestrantes Janaína Tokitaka, saudar o intérprete Ana Posetti, o CEO da Sato Company, o Nelson Sato, cumprimentar o mediador da palestra, o Alexandre Kawase. Boa noite a todos. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas de ascendência de japonesa do Brasil, do mundo, de acordo com os mais recentes dados do Ministério das Relações Exteriores do Japão, datado de 1º de outubro de 2023. A esse número mostra por si só a importância dos Nikkeis em todos os seus países e a influência que exercem nas diversas culturas e contribuição que deram aos mais variados setores da indústria, do comércio, da economia, dos países em que vivem, a exemplo do que ocorre aqui no nosso país. Nossos pais, nossos avós, passaram os valores morais, o respeito aos idosos, a humildade e também a importância pela educação e pela preservação da cultura e das tradições, pois estes são os valores mais firmes que unem a história de cada Nikkei ao seu passado e que também envolvem nós Nikkeis como um todo, independente de qual nacionalidade. Por isso, o Dia Internacional do Nikkei reveste um caráter fundamental. A data de 20 de junho foi definida, pois marca a chegada do primeiro grupo de imigrantes japoneses ao Havaí e que deu início ao movimento imigratório que se estenderia por diversos países. Com grande honra, sou autor da lei que instituiu o Dia Internacional do Nikkei em São Paulo. Por essa lei, a cidade de São Paulo associa-se à proposta desenvolvida em vários outros países que receberam os imigrantes japoneses. A proposta do Dia Internacional do Nikkei reforça o nosso compromisso de preservar, de incentivar e de transmitir a toda a sociedade brasileira os valores Nikkeis, bem como o legado dos pioneiros da imigração japonesa, uma história que esse ano completou 116 anos e que no último dia 18. A data também é motivo de união, de confraternização entre os 5 milhões de Nikkeis que se espalham por todo o nosso planeta, sendo a grande maioria, 1.900.000 aqui no nosso país. Quero parabenizar também o grupo Descendentes, formados pelo Alexandre Kawase, a Carla Oku, a Márcia Nakano e o Ricardo Nishimura, que trabalhou no nosso país, aqui no Brasil, para a implantação do Dia Internacional do Nikkei e que formam a jovem liderança da comunidade Nikkei aqui na nossa cidade, como no nosso país. Parabéns a vocês. Obrigado. E convidamos aqui para deixar sua mensagem de saudação a vice-cônsul do Consulado-Geral do Japão em São Paulo, a senhora Yuka Logan. Como anunciado
Yukana, vice-cônsul do Consulado-Geral do Japão em São Paulo. É uma grande alegria estar no Bunkyo para esta comemoração do Dia Internacional do Nikkei, data incluída no calendário oficial da cidade de São Paulo por iniciativa do vereador Nomura, aqui presente. Essa data foi escolhida em homenagem à imigração japonesa no Havaí, que hoje completa 156 anos. E é muito oportuno celebrada também no Brasil pela proximidade com o aniversário da migração japonesa ao país, que completou 116 anos esta semana. Os migrantes japoneses trouxeram consigo muitos ensinamentos e tradições da sua terra natal, assim como outros povos imigrantes que formaram diversos países. No entanto, é interessante observar como a comunidade brasileira foi além de registrar e transmitir o legado visível deixado por seus antepassados em áreas como culinária, artes ou esportes, por exemplo, mas também se dedicou a compreender os valores intangíveis recebidos como herança. Em vista disso, apresento o meu respeito à comissão do projeto Kakehashi do Japão, responsável pelo projeto Gerações, que trabalhou na identificação desses valores. Destaco que, devido à relevância desse resultado, o próprio primeiro-ministro do Japão, Kishida Fumio, fez questão de mencioná-los em sua palestra realizada no dia 4 de maio na Faculdade de Direito na USP. Agradeço ao Bunkyo, na figura do presidente Dr. Renato Ishikawa, e à comissão organizadora por preparar este evento com tanto cuidado, convidando os debatedores altamente qualificados para apresentarem suas reflexões sobre os valores nipo-brasileiros, baseados nos resultados desta pesquisa. Fico feliz em poder participar desse evento e acompanhar esse debate enriquecedor sobre a comunidade nipo-brasileira. Desejo a todos um ótimo evento e finalizo minhas palavras formulando os melhores votos de saúde e felicidade a todos os presentes. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras da vice-cônsul Yukanogami. Queremos agradecer também a tantos presidentes, dirigentes de entidades de empresas que estão aqui conosco esta noite. E agradecemos também aos nossos patrocinadores, Café Fazenda Aliança, representado aqui pelo Dr. Renato Ishikawa, a Takeuchi Transportation Industries do Japão, Consulado Geral do Japão em São Paulo, a Associação Kaigai Nikkei Kyokai, a Associação de Ex-Bolsistas do Gaimon Shoken Shusei e a JCI Brasil-Japão. Antes de iniciarmos o bate-papo com os nossos convidados, vamos relembrar um pouco da história de como surgiu o Dia Internacional do Nikkei e os 8 valores nipo-brasileiros. Então a gente vai colocar aqui uma breve apresentação na tela. Bom, tudo começou em 2018, quando foi celebrado os 150 anos de imigração japonesa ao Havaí, a primeira imigração japonesa do Japão ao mundo, né? No caso, na época o Havaí era um país. E foi realizado um evento especial no Havaí, na 59ª Convenção de Nikkeis e Japoneses no exterior. Aí um grupo aqui de bolsistas brasileiros, 15 jovens, teve essa oportunidade de participar do evento, trouxe inspiração para novos projetos. A grande inspiração foi essa escultura, exposta no Centro de Cultura Japonesa no Havaí, a 12 pilares de concreto, onde estão gravados 12 valores dos Nikkeis do Havaí. Então, representando, simbolizando aqui a fundação da comunidade Nikkei, a base da comunidade Nikkei naquele país. E aí, a partir dessa imagem, dessa escultura, surgiu o questionamento. Quais são os valores Nikkeis aqui no Brasil? A partir dessa questão surgiu a ideia do projeto Geração, intuído com o objetivo de identificar quais são os valores praticados pelos Nikkeis aqui no Brasil. Os imigrantes vieram,
a comunidade cresceu e o que sobrou de valores, né? O que se desenvolveu de valores na comunidade. E aí veio a segunda questão, né? Quem vai dizer quais são esses valores? A comunidade, intelectuais. E aí surgiu a ideia de ouvirmos a comunidade Nikkei, né? A comunidade Nikkei e dizer quais são esses valores. E aí, com a ajuda do professor André Sain, especialista em gestão de conhecimento, desenvolveu aqui um trabalho, né? Um workshop, onde reunimos grupos de Nikkeis para compartilhar histórias que foram vivenciados, a influência da cultura japonesa, dos valores Nikkeis. Então, através dessas conversas, através dessas histórias, identificamos valores. E dentro do grupo, nós fazia parte do processo de selecionar aqueles valores. Na visão do grupo, eram mais significativos, mais representativos para os Nikkeis. Daí, nesse processo, foram envolvidos aí Nikkeis de diversas idades, diversas gerações, e também o que eu chamo aqui dos Ryukeis, né, que são os não Nikkeis, mas que possuem uma forte ligação dentro da comunidade Nikkei, né, são os Nikkeis de coração. Né, que esse todo representa aqui a comunidade Nikkei. Tudo isso começou em 2018, foram realizados aí 17 workshops, organizados 17 grupos, onde realizamos esse diálogo em 10 diferentes cidades aqui nas 5 regiões do Brasil. Então, de certa forma, toda a comunidade Nikkei estava aí representada por mais de 500 participantes que se engajaram aí nessas ações. Até chegar no junho de 2020, onde apresentamos então aí os 8 valores nipo-brasileiros. Aí, como foi dito aqui pela vice-cônsul Tanogami, tivemos aqui a felicidade de ter esses 8 valores mencionados pelo primeiro-ministro na sua visita aqui recente ao Brasil. Ele cita aí nominalmente, um a um, cada um desses 8 valores. Então, acho que valoriza, né, todo esse trabalho e tudo isso, né, graças principalmente ao trabalho do Dr. Renato, presidente, que sempre ia ao Japão, faz a questão aí de falar sobre o projeto, falar dos valores, todo o apoio também do Consulado Geral do Japão em São Paulo e toda essa repercussão desse trabalho. Sobre o Dia Internacional do Nikkei, então, o vereador Aurélio Nomura já resumiu bem aqui de onde surgiu. Então, também, naquele evento de 2018, uma das declarações do evento foi que no dia 20 de junho seria celebrado o Dia Internacional do Nikkei, o dia 20 de junho, que representa a data que os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Havaí. E com o objetivo de celebrar o trabalho aqui, o desafio desses primeiros imigrantes, vai celebrar a conexão e a união entre os Nikkeis de todo mundo. E aqui na cidade de São Paulo, trabalhamos para que fosse incluído aí no calendário oficial de eventos da nossa cidade. Então, em 2019, realizamos aqui a primeira edição do Dia Internacional do Nikkei, no grande auditório do Kyo. Então, um painel aqui com a chefe Thelma Shiraishi, o jornalista Márcio Gomes, o professor Clóvis de Barros, mais de 900 pessoas participando desse evento. No dia 2020, já no meio da pandemia, fizemos aqui um evento online, e onde divulgamos aí pela primeira vez o resultado do projeto Geração, os 8 valores brasileiros. 2021, também a terceira edição, ainda na pandemia, um evento online, onde compartilhamos histórias, projetos, onde são vivenciados, onde são manifestados esses valores. E no ano passado, aqui a 4ª edição do Dia Internacional do Nikkei dentro do Kamatsu. Este ano, então estamos aqui realizando a 5ª edição do Dia Internacional do Nikkei. E tudo isso só foi possível graças a um sentimento de gratidão,
é o nosso grande patrocinador do projeto de geração internacional do Nikkei, o Sr. Masashi Takeuchi, o grande empresário japonês. Quando ele era jovem, ele veio para o Brasil fazer um estágio no São Paulo Shimbun e viveu aqui alguns poucos meses na cidade de São Paulo, mas voltou para o Japão com um sentimento assim, de muita gratidão da forma como foi acolhido pela comunidade Nikkei aqui no Brasil, e voltou para o Japão com esse sentimento e também pensando em retribuir futuramente o que ele vivenciou aqui no Brasil. Então, anos depois, já um grande empresário, no ano de 2008, que foi o centenário da imigração japonesa aqui no Brasil, ele financiou aí a ida de um grupo de 20 idosos que nunca puderam, imigrantes, que nunca puderam voltar ao Japão, tiveram essa oportunidade. Em 2018, tivemos esses 15 bolsistas indo para o Havaí, também financiou a ida deles nesse evento, E depois, logo que iniciamos o projeto de geração, ele também começou a patrocinar e até hoje ajuda financeiramente aqui o projeto, o evento do Dia Internacional do Nikkei. Tá. E ele deixou uma mensagem para nós, a gente vai assistir agora um vídeo, do Sr. Masashi Takeuchi. 海外日系人協会の竹内です。国際日系デーおめでとうございます。海外の皆さんの活躍が今世界の平和に大きく貢献をしています。皆さんは世界をつなぐ架け橋です。これからも一緒に頑張っていきましょう。 Nossa gratidão aqui ao senhor Masashi Takeuchi, pelas oportunidades aqui, por sempre nos apoiar nos projetos. Bom, agora sim, vamos chamar aqui nossos convidados de hoje ao palco. Bom, eles são aqui de diferentes áreas profissionais, em comum o fato de ter a cultura japonesa como base de seus trabalhos. Então eles vão compartilhar aqui as suas experiências, proporcionar aqui uma rica conversa, essa reflexão sobre os 8 valores nipo-brasileiros. Então, primeiro eu vou chamar o palco aqui, ela que é escritora e roteirista, formada pela Escola de Economia, Comunicação e Artes da USP, foi finalista do Prêmio Jabuti, recebeu o Prêmio Cátedra Unesco de Literatura e suas obras compõem o catálogo do Clube ONU de Leitura. Ela foi co-chefe de roteiro e co-criadora de Mina no Multiverso. Foi a primeira série do gênero de ficção científica a ser produzida pela Disney Plus. E também foi chefe de roteiro da série De Volta aos 15, que está na Netflix. Nos seus trabalhos, ela trata de temas como narrativa sobre mulheres, ancestralidade e identidade asiática. Então, vou convidar aqui para vir ao palco a Janaína Tokitaka. Nossa segunda convidada é intérprete de conferências de japonês, criadora de conteúdo sobre idioma, cultura e história do Japão. Sua conexão com o Japão vem dos 6 anos da infância vividos no país. Ela é formada em Ciências Econômicas, é mestre em História Econômica pela Unicamp. É certificada como intérprete de conferências pelo Centro de Estudos de Interpretação e Tradução da Universidade do Havaí e cria conteúdo nas redes sociais sobre o idioma japonês e sua cultura, no perfil que ela tem no Instagram da Komorebi Translations, além de conduzir o podcast Komorebicast. Então, por favor, a Ana Lígia Posetti. E o nosso terceiro convidado é um empreendedor, um dos pioneiros do mercado de home video no Brasil, com locadores de vídeo VHS, é fundador da Brasil Home Video, foi a primeira empresa a lançar conteúdos japoneses no mercado brasileiro, que hoje é a Sato Company. Ele ampliou seu conteúdo para outras áreas como cinema, televisão, produção de conteúdos, licenciamento de produtos. Ele é membro, jurado e host do International Emmy Awards desde 2015. Também é membro da Brave, a Brasil Audiovisual Independente,
da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil e do NEB. Então vamos convidar aqui ao palco Nelson Sato. Muito obrigado pela presença de vocês. Com certeza que vai ser uma noite bem enriquecedora para todos nós. Primeiro a gente vai começar a ordem aqui com a Janaína Otaka, ela que é neta de japoneses. Ela vai contar um pouco aí da sua história, né, da sua trajetória profissional, como é que foi essa influência da cultura japonesa, né, na sua jornada. Vamos colocar no telão aqui a apresentação da Janaína. Oi, muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada a todas. Ser convidada para eventos como esse, eu sempre fico muito honrada e dá um sentimento muito bom de fazer parte, né? Eu acho que é um sentimento muito importante da gente cultivar. Bom, a minha obra, como você me apresentou, ela é uma obra que fala sempre para jovens e para crianças, né? Esse é o meu recorte, é algo que eu me sinto extremamente feliz de fazer. Eu acho que é algo que é muito importante. Quando a gente está falando de ancestralidade, né, de coisas antigas, histórias de família, de gente que veio antes, parece engraçado. Mas eu gosto muito de fazer essa ponte. Né? Eu acho que essa palavra, essa frase que foi dita agora há pouco, ficou muito comigo. Eu acho que nós fazemos pontes. Né? Nós fazemos pontes em tempos diferentes, em histórias, em lugares e culturas muito diferentes. E na minha obra o Japão sempre esteve muito presente, porque na minha vida o Japão sempre esteve muito presente, né? Eu tenho uma história, eu acho que talvez típica, talvez uma história que acho que muitos de vocês vão se identificar, né? Eu lembro do meu pai ainda mais forte, assim, né? E aquela vivência de sítio com ofurô, churrasquinho com onigiri, né? Feijoada com gohan, aquela coisa que a gente... então, por exemplo, comida para mim, culinária, né? Língua brasileira e japonesa é um lugar que me faz me sentir muito em casa, porque eu lembro do sítio. E, então, essas são as minhas vivências, né? Isso foi a minha história de vida. Eles também sempre falaram Nihongo, falaram japonês no sítio, aquele batianês que a gente chama, né? Aquela coisa meio misturada, os termos antigos, né? Então a língua também esteve sempre muito aí. E aí, então, esse meu primeiro livro que eu publiquei pela Companhia das Letras, eu convidei outras autoras que também eram língua-brasileiras, porque eu acho que é uma experiência que ela é coletiva e individual ao mesmo tempo. Né? Então eu queria que tivessem mais pessoas para falar das suas próprias vivências, não só eu. Mais pessoas que tivessem tido vovós que vieram do Japão. Né? Então, e esse é um livro que fala especificamente de culinária. Eu escolhi uma estação e um prato, né, para cada uma das autoras escolheu, na verdade, uma estação do ano e um prato, que é algo muito japonês, né? O inverno e o ramen, o chá e o outono, né, e assim vai. E daí são histórias muito do cotidiano, do afeto, da cultura, né? E eu gosto, acho que um livro bem afetivo, assim, acho que fala bastante sobre essa vivência. Tenho também o Interruptor Debaixo da Escada, que é um livro sobre yokais. Não sei se vocês conhecem, né? Mas as assombrações, os fantasmas, as histórias de medo, mas num ambiente muito contemporâneo, assim. Então tem imitação, tem videogame, é uma menina que... e todos os meus personagens que eu trouxe aqui nessas obras são descendentes, são asiáticos, né? São gays, eu quis fazer aí realmente, esse ano eu estou completando 20 anos de carreira, né? Parece que eu me dei conta disso no começo do ano, assim, e me senti meio velha, mas também fiquei feliz, né? É bastante tempo de dedicação, eu acho que sou uma pessoa bem dedicada assim, no meu trabalho, então fiquei contente. E esse livro é um livro que eu acho que ele é um bom livro para ser publicado nos meus 20 anos de carreira, porque ele é justamente essa ponte com o passado, né? Essa autora, a Ie Theodora Ozaki, ela é uma autora que escreveu no começo do século XX. E ela é filha de
asiáticos e europeus, né, que, enfim, a gente tem registro assim, de alguém que escreve sobre a sua própria história nesse contexto, e ela passou muito tempo indo para o Japão e voltando para a Europa, então ela viajava. E aí, quando ela publicou esse livro, ela publicou na Inglaterra, né, em inglês, histórias do Japão, porque ela falou, não, eu quero trazer o que eu aprendi, né, não, as histórias que eu ouvi lá, e que acho que elas podem ser interessantes para outros contextos, né, então, de novo, esse intuito de fazer pontes mesmo. E também eu olho por uma nova melhor amiga, que é uma menininha asiática que tem muita dificuldade de fazer amigos, não sabe muito bem quem ela é. Eu acho que esse tema da identidade também, da confusão, né, de estar se entendendo aí como pessoa, como grupo, no sentido que faz muito parte de lá e daqui, é algo que também eu acho que faz muito sentido. Eu ouço bastante das jovens asiáticas esse tipo de sentimento. E aí, a série que eu escrevi, né, que veio pro Disney Plus, que é o Mila do Multiverso, e a gente sabe, já está aqui, né, sabe enfim, tá como atriz também, é uma excelente atriz, da dificuldade, né, que a gente também tem, de trazer atores e personagens asiáticos para as nossas produções. Eu acho que isso é uma coisa que vem mudando aí também, né, a gente tem conseguido cada vez mais ter essas representatividades. E no Mila a gente conseguiu fazer uma personagem que é a Juliana, né, que é o Cid Moura, uma atriz, que faz parte do elenco principal e tem uma história muito própria muito dela, tem bastante tempo de tela, né, não é só uma coadjuvante aqui, né. E todo o universo do Mila, que é um universo de imitação, né, que é de movimento e tal, ele tem a ver também muito com todo o contexto pop japonês, e essa nova geração, eu entendo que gosta muito disso, né? Então, quando a gente às vezes pensa que os nossos valores, ou essas vivências estão no passado, eu vejo com muita alegria que eles estão muito presentes, né? Que eles são valorizados, e as novas gerações carregam isso e valorizam também. Então, de maneira geral, é isso. Eu vou passar aqui a minha vez. Muito importante, né? A grande preocupação aqui, né, de entidades aqui, com o Rio, né, toda a comunidade do Rio, aqui, nossos pais, essa questão da continuidade, né? Então, de repente, a gente não estamos percebendo, né, mas jovens estão sim valorizando, né, a tradição dos valores da forma deles, né, de uma outra forma. Ok. Agora vamos falar com a Ana Lígia Posetti, ela que não é descendente de japoneses, né, mas vai contar um pouco da sua história, né, como é que surgiu essa sua ligação com o Japão e como é que foi a influência da cultura japonesa, né, na sua trajetória. Vamos colocar também a apresentação da Ana Lígia. Primeiramente, boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui hoje. Realmente passou cor e Jana. Acho que essa possibilidade de estar aqui juntos, né, e construindo pontes, né, e falando sobre cultura japonesa é realmente um grande prazer. Peço desculpas pela minha voz, mas esse tempo seco não está sendo gentil comigo. Mas deixa eu explicar, né, de onde vem a minha conexão com o Japão. Então, a minha conexão com o Japão vem dos 6 anos que eu morei lá na infância. Minha família se mudou para o Japão em 93 e ficamos lá até 99. Eu não sou descendente de japoneses, né, então por que eu fui para lá? Mas o meu pai, ele era jogador de futebol e ele foi bem no comecinho, né, do futebol japonês. Ele ainda tem esse tipo de liga, né, que é a liga de Shakaijin, que é a pessoa que trabalha, né, numa fábrica, por exemplo, e tem um time da fábrica, então tem uma liga, né, que é de Shakaijins, né, que são pessoas que trabalham, por exemplo, de manhã na fábrica, no escritório, e à tarde elas treinam e fazem, né, os jogos dos finais de semana. Então foi bem nessa época, né, no começo do futebol, que nós nos mudamos para Shimizu, né, na província de Shizuoka. Não sei se vocês conhecem Shimizu, mas Shimizu é
onde fica Mihono Matsubara, que é uma das paisagens mais famosas do Monte Fuji, né, que está em vários quadros, né, do Hiroshige, a cidade da Chibimaru-chan também, que é um anime super famoso, tradicional, né, japonês. E como é uma região que não tinha outros estrangeiros, né, não é uma região que tinha outros decassegues, a gente foi jogado assim, né, na comunidade local e não tinha, obviamente, né, escola internacional e tudo mais, então eu fiz até a 4ª série no Japão e depois que a gente voltou para o Brasil, eu já estava na 5ª série, né, eu tinha 10 anos, os meus pais fizeram questão que a gente continuasse estudando japonês. E naquela época era muito difícil, porque a gente não tinha mais o contato com o Japão, né? Não é igual hoje que a gente tem Netflix, YouTube, né? E consegue continuar acompanhando o que está acontecendo na TV japonesa. Foi aquela ruptura total, né? Então, eu sou muito grata, né, aos meus pais por eles terem insistido, né, para a gente estudar. E a solução, né, que encontramos foi fazer o Kumon, que minha família é de Ribeirão Preto, e lá tinha o Kumon e tinha uma professora que falava japonês, então eu fiz o Kumon de japonês para japoneses, né, igual a gente tem aqui de português para japonês e para brasileiros, né? Então eu fiz o Kumon de japonês e depois na faculdade, o Japão é isso, assim, eu acho que nunca saiu de dentro de mim, né, essas experiências, essas vivências que foram muito fortes, né, no Japão. E durante a faculdade, né, eu fiz curso de economia, a Unicamp, né, onde eu fiz, era a Universidade Irmã de Waseda, então eu fiz um ano de economia na Universidade de Waseda, em Tóquio, e foi aí que eu, pela primeira vez, né, pude estudar economia japonesa, história do Japão, porque aqui no Brasil, no fim, o ensino é muito eurocêntrico, né? A gente estuda Brasil e a gente estuda muito Europa, muito Estados Unidos, mas a gente não estuda muito o Japão, a Ásia, né, como um todo, apesar de ter tantos, né, descendentes, ter case aqui. Então foi uma descoberta, assim, para mim, ter todo esse universo disponível, né, lá em Waseda, e quando eu voltei, eu, né, meu trabalho de conclusão de curso, né, que é o TCC, já foi sobre a bolha especulativa japonesa, porque tinha sido a quebra do Lehman Brothers em 2008, então todo mundo foi olhar para o Japão, né, porque o Japão também tinha tido, né, a bolha especulativa no começo dos anos 90, então eu já fiz essa pesquisa e fui para o mestrado e pesquisei a formação do capitalismo japonês a partir da perspectiva da terra, da família e da agricultura, né? Então, quais são as transformações que aconteceram no campo para que o Japão, né, chegasse a esse capitalismo, né, então, entre o período Edo e Meiji. E durante o mestrado, quando você estuda um tema que ninguém está estudando, né, nesse país, você passa basicamente o dia todo lendo e traduzindo. Então, esse era o meu cotidiano, né? Eu lia em japonês, lia em português e ia traduzir em inglês, né? Ia traduzir em português, eu gostei de fazer isso. Então, tive várias oportunidades, né? Principalmente pela professora de japonês da Unicamp, né? A professora Emiko Suzuki. E no final já do mestrado, né? Depois de defender, eu já estava atuando como intérprete e fui fazer esse curso, né, no Havaí, para me especializar, né, no japonês e no inglês, exatamente porque aqui no Brasil a formação de intérprete de conferências, né, que é aquele intérprete que faz simultâneo, né, na caminho e tal, ele passa sempre pelo inglês e pelo português, né, então como eu queria fazer essa formação de japonês, eu fui para lá. E hoje, né, eu crio conteúdo, trabalho como intérprete, trabalho muito, né, com a parte de inteligência cultural, né, comunicação intercultural também, que é um ponto que tem surgido cada vez mais como uma necessidade, né, porque a comunicação é pura cultura, né, e às vezes a gente se vê ali trombando em barreiras, né, que na verdade são apenas culturais. E eu percebo, assim, eu acho que também falando um pouco da minha experiência, né, do Japão e de fazer uma reflexão, né, do porquê, né, eu acho que para me preparando aqui, eu, né, fazendo essa reflexão, né, do porquê eu faço o que eu faço, né, é uma coisa que eu falo muito nas redes sociais também, né, que eu acho que o Japão, ele ficou, né, em mim por conta da boa experiência que eu tive na infância, né, eu acho que foi uma experiência de uma infância muito tranquila e muito acolhedora, né, eu acho que surpreendentemente acolhedora, talvez eu não imaginasse hoje adulta, né, olhando o
que a minha família viveu ali em Shimizu, eu acho que eu teria dificuldade de encontrar isso, talvez, em outro lugar, ou talvez ser essas pessoas para outras pessoas, né? Então, em Shimizu, a gente morava no bairro que era muito ativo, né? Porque isso é uma coisa muito, né, da comunidade japonesa, né? De ter a associação do bairro, e tem o festival do bairro, tem o dia da limpeza do esgoto, né, do bairro, e todo mundo tem que participar, né? Então, o fato dos meus pais também se disponibilizaram, né, a participar, estar naquele ambiente, fez com que a nossa família fosse muito acolhida, né, muito respeitada, e sempre chamada para viajar, para participar, né, das experiências, e como podem ver, eu me adaptei rapidamente. Então essas duas primeiras fotos são do primeiro ano, né, de Japão. Acho que não tinha muita escolha, né, era ser jogada, né, realmente na comunidade, ali naquela realidade. E ali no Dokai, né, da escola, né, com meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs e a minha Bachan, que é essa figura, né, que eu acho que representa muito esse elo que me conecta com o Japão, né. Eu tive uma Bachan, né, que eu fui encontrá-la em 2010, quando eu fui fazer o intercâmbio, em 2015, né, quando eu também fui no mestrado buscar material e fiz um estágio no Japão. E foi depois de adulta, né, que eu acho que eu percebi como que esse elo, né, essa conexão de uma Bachan é algo muito forte, né? Então, depois que eu voltei, né, depois de adulta, a gente se encontrou várias vezes ainda, e ela, né, toda vez que eu voltava para casa deles, eles faziam um menu especial no café da manhã, porque eles lembravam que quando era criança a gente não comia comida japonesa no café da manhã, e quando eu entrava à noite no futon tinha uma bolsa de água quente para esquentar, né, a cama, e durante a faculdade ela mandava caixas, na época das provas, ela mandava caixa com chá, com lamen instantâneo e tal, e uma nota de 10 mil ienes, assim, parecendo um contrabando, assim, escondida entre todas as coisas, né? Então, era esse afeto mesmo, né? Que ele não é do abraço, ele não é do beijo, ele não é do ficar, né, agarrado, passando a mão, mas que são nas pequenas coisas, né? São nessas atitudes. Então, eu acho que eu devo muito a essas pessoas que acolheram a minha família no Japão. Eu acho que se eu consigo trabalhar com o japonês e falar sobre o Japão hoje, é um pouco por conta deles também. Uma figura importante, né, quando a gente fala transmitir os valores, um papel aí central, né, muito importante. Legal, né? A troca cultural que acontece hoje, né? Você é residente, mas tem essa conexão forte com o Japão, da mesma forma como a gente aqui na comunidade acaba conhecendo pessoas que vêm no Japão e se apaixonam pelo Brasil, também não querem ir embora, né? A gente vai conversar sobre isso, né? Mais aqui ao longo do evento. E agora vamos passar para o Nelson Sato, ele que é a típica família Nikkei de primeira geração, muitos irmãos, né? Vai contar um pouco aí da sua história, da sua trajetória, como é que foi a influência da cultura japonesa aí na sua jornada. Olá, Alexandre, boa noite, obrigado pelo convite, ao pessoal do Kyo, da nova geração, muito feliz, muito honrado aqui poder contar um pouquinho da minha história e da minha empresa. Na realidade, eu sou caçula de 11 irmãos, uma família grande. Meu pai veio de Fukuoka, também com a ilusão, o sonho de plantação de café, que seria bem sucedido. Ele veio com 21 anos de idade. No fim, casou com minha mãe e acabou ficando por aqui. Né? E vieram toda a família. Eu vou fazer a apresentação do Pegão. Obrigado. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu, quando era jovem, passei nessa fase que minha irmã comprou pela primeira vez uma televisão preto e branco, me encantei com esse aparelho maravilhoso, depois veio um colorido, conheci National Kid, conheci Ultraman, e comecei a me encantar e me reconectar porque eu vi heróis japoneses numa televisão brasileira. Né? Isso marcou muito a mim e também, quando vinha para a Liberdade, nos cinemas
existiam aqui com os filmes japoneses. Isso foi uma parte da minha vida. Falar um pouquinho da minha história. Em 1981, eu tinha 19 anos de idade, fazia engenharia na Mauá. Resolvi abrir uma locadora. Eu trabalhava numa loja de eletrônicos do meu cunhado, que vendia muito aparelho de videocassete. E os clientes queriam assistir filme, todo mundo comprava um aparelho, e não tinha videolocadora em São Caetano do Sul, onde eu comecei. Nessa época tudo era pirata, não existia vídeo legal, mas era um negócio que cresceu muito. Resolvi largar a faculdade e só me dedicar à locadora de vídeo, porque comecei a gostar do negócio. De 81 até 85 eu tive a locadora, e em 84 para 85 começaram a vir os grandes estúdios para o Brasil, Cine Video, Warner, Disney, trazendo os filmes legalizados, e eu fui entender que setor de locadora não seria mais um bom negócio, porque eu teria que trocar todo o estoque e teria que comprar filmes legalizados. E aí o que eu fiz? Eu vendi as locadoras e fui para o outro lado, montei a distribuidora, porque as locadoras que já existiam em grande número no país iriam precisar de filmes legalizados. Eu fui para o Japão e comprei o meu primeiro pacote de filmes. Eu trouxe Balada de Narayana, trouxe alguns desenhos, Capitão Haddock, Macross, e foi um grande sucesso, porque a gente acabou dublando esses filmes. E nessa época não precisava vender, precisava entregar. Vender era muito fácil, porque as locadoras realmente precisavam de fita de vídeo. O boom que existiu de Netflix aconteceu lá atrás, né? Eu até falo para o pessoal que o vídeo on demand começou com o home video, porque você colocava a fita e demandava o que você queria assistir. 89 com 85 montei a distribuidora, foi muito bem, né? O mercado era comprador. 89 a gente resolveu entrar em televisão, começamos a colocar conteúdos na TV Manchete. A Manchete era um parceiro que tinha uma dificuldade financeira, até que ela quebrou, mas por causa dessa dificuldade, ela também era aberta a permuta e a novos desafios. Uma emissora que abriu a porta para conteúdo japonês. Colocamos lá Ultraman, National Kid de volta, Cyberpop, enfim, desenho, Samurai Warriors. Eu, muito jovem, muito empreendedor, né? Eu resolvi trazer e comprar o direito de um desenho animado que chamava Akira. Foi o primeiro anime a entrar em cinema no Brasil. E quando eu apresentei esse anime para os exibidores, todos eles me falaram não, porque a animação para eles era Disney ou Hanna-Barbera, né? Tinha que ser dublado e só tinha sessão de manhã, eram as matinês. E o Akira era um filme, um anime adulto, né? Cyberpunk, motoqueiros, tinha violência, e eu queria lançar legendado, porque esse filme, Katsuhiro Otomo, que é o criador, ele fez toda a animação. Primeiro ele gravou as vozes, depois ele fez o movimento labial. Então tinha um sincronismo labial muito grande, e era uma das preciosidades do Akira. E eu falei que eu não ia dublar e só faria legendado. Então eu não consegui colocar nessa época, porque uma assessoria, o senhor Gonzaga, que hoje é o presidente da Cinépolis aqui no Brasil, foi meu assessor nessa época, e a gente conseguiu convencer os exibidores, porque a gente motivou o Maurício de Souza, a Angeli, a assistir a animação e fazer comentários. E com isso a gente acabou convencendo a exibir. A gente ficou um ano em cartaz com a Akira, e nessa época fizemos 250 mil espectadores. Então isso foi um case para a gente. Eu tenho o Akira até hoje no meu catálogo. Só para vocês terem uma ideia, a Akira está hoje em 120 salas no México essa semana, sendo exibido de novo. Então é uma marca para a gente. Em 99, a TV Manchete quebrou, né? Em 2000 passamos maus bocados, porque, como eu disse, eu fazia permuta, meu dinheiro, meu estoque era espaço publicitário. Quando a Manchete quebrou, eu quase quebrei junto, né? Passei muita dificuldade. Está faltando um pedacinho da minha história. De 2003 a 2006 eu trabalhei com o
Yuri Berato, produtora dele, onde eu me reconectei com as pessoas do SBT. Eu acabei conseguindo um contrato com o SBT de fazer a representação dos conteúdos do SBT no mercado internacional. Vendi as novelas do SBT para o exterior. Foi uma época bastante gratificante. Eu também, por outro lado, resolvi não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Acabei vendendo o conteúdo do SBT para fora e continuando trazendo conteúdo do Brasil. Então a gente colocou em 2007 no SBT, Naruto, Let's Go, One Piece. Vendi 2 novelas argentinas para o SBT. Nessa época eu sabia que o Silvio não estava muito feliz com o que aconteceu com a Televisa, desculpa. E aí eu trouxe 2 novelas argentinas, a gente triplicou a audiência da emissora nessa época. Enfim, foi uma fase bastante boa e eu abri um stand em Cannes em 2007, a Jaque foi trabalhar para mim como vendedora de conteúdo. E aí, como eu disse, eu resolvi não colocar todos os ovos numa mesma cesta, acabei trazendo Bruce Lee, uma série chinesa, que a gente colocou na CNT, com uma grande audiência, nós temos também o SBT com isso. Eu fechei em 2008 Chiquititas com o SBT, uma novela que até hoje uma das 10 mais assistidas na Netflix. São 540 episódios, são 3 temporadas, é um grande sucesso. A gente representou um período ainda bom, com os formatos, vendendo emissoras aqui no Brasil. Eu trouxe uma série chamada Spartacus, da Stars, e vendemos isso para a Record. Então, na realidade, a gente acabou fazendo um pouquinho de cada coisa com diferentes emissoras. Em 2011, eu tive também a grata presente, eu representei, virei agregador da Netflix aqui no Brasil, na América Latina, o primeiro. Aquela foto pequena, porque a resolução não era muito boa, aquele gordinho sou eu mesmo. No meio é o Rick Hessler, que é o fundador da Netflix, do lado da Jaqueline, minha filha. É no dia que a gente lançou a Netflix aqui no Brasil, em outubro de 2011. 2015 a 2020 a gente representou uma distribuidora, uma produtora chamada Lionsgate, que produziu La La Land, A Cabana, John Wick, Orange is the Black. São vários conteúdos que a gente vendeu para a Globo, para a Record, para o SBT, e a gente acabou diversificando realmente o nosso portfólio de conteúdos. E depois disso não ficamos só com Netflix, trabalhamos com todos, TV paga, com todos os streams do mercado, com mobile, com a empresa Novix, que é da Telemundo, junto com a Televisa. E em 2023 a gente lançou um canal de VOD chamado Fast Channel dentro dos aparelhos Samsung e Philips, que a gente chama de Sato Plus, um canal só de conteúdo asiático, japonês, coreano e chinês. Lançamos aqui no Núcleo o Sato Cinema, também em homenagem à animação japonesa, e fizemos a produção de Mulheres Asiáticas, uma ideia da minha filha Jaqueline. E dando prosseguimento aqui, então, em 2024, a Sato teve também a honra de ganhar 2 Oscars com Godzilla Minus One e O Menino e a Garça. O Menino e a Garça se tornou o anime do Estúdio Ghibli mais visto aqui no Brasil, número 1. E é a 7ª maior bilheteria de anime também aqui no Brasil. E fizemos uma pré-estreia aqui no Núcleo. Outra boa notícia, a Sato comprou os 22 títulos do Estúdio Ghibli, e a partir de setembro a gente vai estar nos circuitos comerciais, Cinemark, Cinépolis, etc., neste festival, trazendo mais da cultura japonesa desse mestre que é Hayao Miyazaki, nas salas de cinema. Eu lembrei, não está aqui, a gente tem um filme chamado Família, com o Koji, que acabou de
também concorreu ao Oscar com Dias Perfeitos, ele é o ator principal. E o curioso, a gente tem atores brasileiros que moram no Japão nesse filme. Então vai ter parte falada em português. A gente deve estar estreando, se eu não me engano, em agosto desse filme. Esqueci de colocar na apresentação. Bom, como a gente tinha falado, eu sou membro do EMI desde 2015. Eu estou procurando levar a representatividade japonesa dentro desse órgão internacional, né, que é a Academia Internacional de Cinema, que engloba todos os veículos de comunicação do mundo. Então, a SATO faz o semifinal aqui em São Paulo. A gente vai fazer agora em final de julho. Vocês vão ver do lado da Netflix, tem o logo da SATO nesse nosso painel. E esse ano a gente está fazendo então também mais uma vez. A SATO também é membro do NEB, né, da Câmara de Comércio, do BRAV, que é a Associação de Produtores Independentes aqui no Brasil. É isso, gente. Essa popularização da cultura japonesa, aqui no Brasil, os animes, os mangás, o saxo, obrigado, né? Você tem grande participação aí nesse processo aqui, da popularização da cultura japonesa. Vou voltar aqui com a Janaína. Bom, através dos seus livros, né? Você fala muito da questão da sustentabilidade, da cultura japonesa, e assim, focado nos jovens crianças, né? Você tem um feedback assim, dos seus leitores, como é que a gente conversa, né, com essas novas gerações para transmitir esses valores? Olha, o feedback que eu tenho é até engraçado falar, porque assim, quanto mais parece que eu falo com o meu público de coisas específicas, sabe, de vivências compartilhadas, melhor é o feedback. Eu tenho um feedback maravilhoso do público das famílias asiáticas, sabe, das famílias nipo-brasileiras. É sempre o meu último lançamento, que foi na livraria Aigo, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma livraria pequenininha no Bom Retiro, que eu escolhi justamente porque as meninas têm esse trabalho de trazer livros, né, de escritoras asiáticas, de doação, também, uma é descendente de coreanos e outra de japoneses, né? E lotou, assim, porque eu vejo que eu fiquei tão feliz, né, porque lotou e todo mundo com muito carinho, com muito respeito, recebendo aquelas histórias com um acolhimento mesmo, assim, né, como se fossem coisas de valor. E eu acho que isso também tem a ver com a cultura japonesa, porque é uma cultura que, pelo menos estou falando da minha família, né, sempre valorizou muito a educação, conhecimento, literatura e as histórias. Então, eu lembro, assim, mesmo quando, né, meus avós eram uma família simples, mas eles faziam questão de presentear a gente com livros japoneses e ensinar a ter cuidado, sabe, a limpar depois, a dobrar. E até hoje eu tenho o maior cuidado com os meus livros, assim, em casa. E eu vejo, quando eu vejo isso com as novas famílias, as novas gerações, eu fico feliz porque, de novo, né, falando de valores, eu acho que é um valor muito bom ser passado para frente. E essas histórias muito antigas, o Salvo sabe disso, né? Elas funcionam, né? O Estúdio Ghibli, por exemplo, né? O Miyazaki. São histórias que, às vezes, estão na base de uma história que foi um filme longo que foi feito há um ano atrás ou dois. Está ali uma história de base milenar, né? E ela ainda faz sentido, ela ainda ressoa com as pessoas. Então, eu tenho muita fé nas histórias asiáticas, na verdade. Assim, eu acho que elas sempre vão encontrar seu público. Legal. Vou até pedir licença aqui mencionar que a Amy Sensei, Mayumi Sensei, né, diretora do Ocean, minha filha estuda na escola, e outro dia teve um bate-papo, né? A gente refletiu sobre a questão das telas, né? As nossas crianças aí cada vez mais cedo, passando mais tempo nas telas. E aí o depoimento aqui, né, da Janaína, acho que é um caminho aqui, né? Incentivar os nossos jovens aqui, nossas crianças a lerem, né? Trocar a tela pelos livros aqui. É um caminho aí para a gente
Pode conciliar os dois. É aquele equilíbrio, né? Equilibrando, tudo é equilíbrio. Né? Legal. E aí agora com a Ana Lígia, ela tem um conceito aqui que ela estuda, né, que ela divulga aí nas suas postagens, no OEP Translations, é sobre inteligência cultural. Ela queria que você falasse um pouco aqui de uma apresentação, vou colocar no telão. Bom, então quando a gente estava conversando, né, para definir o que a gente ia falar, eu falei muito sobre como que a cultura, ela nos ajuda a ter uma visão mais ampla sobre a realidade, né, o mercado de trabalho, enfim. É um conceito que dá para usar em várias frentes. Mas eu acho que a ponte, né, que a gente faz entre culturas, né, que às vezes a gente fala, né, de um livro, né, de um livro, etc., você pode até pensar, né, onde que eu posso usar isso? Talvez uma lógica talvez que a gente tenha um pouco mais hoje, né, quais são as referências que eu posso, né, absorver disso tudo e como que isso pode ser útil, né, de alguma maneira, né, para além, né, de todo o desenvolvimento criativo e tudo mais. Então, o que hoje a gente tem falado muito, né, de que é o profissional do futuro? Então, é um primeiro, né, é um profissional que tem um QI, né, que a gente conhece, né, que é o intelectual, que é aquela pessoa que tem a capacidade, né, de fazer raciocínio lógico, né, cálculo, explicar uma coisa, né, de uma forma ordenada, né, que consegue organizar os seus próprios pensamentos, né, e transmiti-los de uma forma coesa. Nós temos falado muito, né, recentemente sobre inteligência emocional, né, que é a forma de você, né, identificar e lidar com a emoção dos outros, né, e com a sua, principalmente, né, muito importante. E dentro dessa realidade que nós vivemos hoje, né, de um mercado que você pode notar aqui no Brasil, mas trabalhar com pessoas de qualquer lugar do mundo, e que principalmente a partir da pandemia, né, que a gente perdeu um pouco o contato, né, físico, talvez muitas coisas eram resolvidas ali de uma forma um pouco mais rápida, a gente tem falado cada vez mais em inteligência cultural. E inteligência cultural, ela é essa habilidade, né, de conseguir trabalhar bem, né, se relacionar com pessoas, trabalhar bem com pessoas de outras culturas, né, que trazem outras referências consigo mesmas. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, eu trabalho bem com todo mundo, mas com todo mundo que é parecido com você, às vezes, né? Acaba acontecendo. Quando a gente se depara com um que é diferente, muitas vezes a gente vai para o estereótipo, vai para o preconceito, né? E vai para essas afirmações que acabam muitas vezes prejudicando o ambiente de trabalho, mas não só o ambiente de trabalho. Então, a Forbes, né, lançou esse artigo em 2022 falando, né, do futuro do trabalho, as 16 habilidades essenciais para desenvolver agora. E a nona, né, delas é a inteligência cultural e consciência de diversidade. Então, ter a consciência da diversidade, né, e do fato de que os locais de trabalho estão se tornando mais diversos e ser capaz de se relacionar com os outros e trabalhar efetivamente com pessoas de diferentes origens e experiências. Isso é muito importante também, porque muitas vezes, né, e agora falando também um pouco do que eu vejo nas empresas que eu faço esse tipo de workshop, né, de inteligência cultural também, porque uma das pessoas que mais sofrem nesses ambientes corporativos japoneses, né, para a multinacional japonesa, é o Nikkei jovem. Né? Por quê? Porque o japonês olha para o Nikkei e pensa, é um japonês, ele vai falar japonês, ele vai ter as mesmas visões que eu, ele sabe, né, a etiqueta corporativa, claro. E do lado do brasileiro, as pessoas vão esperar que esse Nikkei se comporte de uma determinada maneira, saiba lidar com o japonês de alguma maneira. Só que isso não é algo natural no ambiente corporativo, né? Apesar desses valores, né, serem transmitidos, né, dos avós, eu acho que isso é muito válido e eu acho que essa pessoa acaba até se cobrando, né, muito, né, por ficar, né, porque são pessoas, né, que têm esses valores, né, de responsabilidade, de entregar, né, de estar ali comprometido. Eu já ouvi muitas vezes, né, de alguns Nikkeis falando assim, não, eu sou japonês fajuto, né, e tal, mas não é, né, na verdade, você carrega os valores, né, brasileiros, mas a hora que você vai trabalhar, por exemplo, no ambiente
corporativo japonês, você tem que aprender, né, sobre a etiqueta corporativa, sobre a forma, né, que os japoneses lidam no ambiente de trabalho, que é completamente diferente do Brasil, por exemplo. E o curioso é que, muitas vezes, né, vocês podem estar falando o mesmo idioma, né, ou então inglês, por exemplo, ou então por meio, né, do intérprete, e choques culturais, né, realmente podem acontecer. Eu sempre conto essa história que em 2018, foi em 2018 que eu comecei a pesquisar, né, e estudar essa questão da inteligência cultural e comunicação intercultural. Eu estava acompanhando um grupo de japoneses que vieram para o Brasil fechar uma negociação e fomos, né, para a fábrica, passamos o dia lá com os brasileiros, fazemos os últimos ajustes de contratos, visitamos a fábrica, enfim. E ao final do dia eles chamaram um táxi para nós e nós entramos, né, no táxi e viramos para dar aquele último tchauzinho. E aí não tinha mais ninguém, né? Então, os brasileiros tinham entrado de volta para o escritório porque eles tinham passado o dia inteiro com a gente, né, de fato. Recebendo um monte de coisa para fazer. Mas isso não faz parte da nossa cultura, né? Já, por outro lado, né, os japoneses costumam ficar e fazem as reverências até o carro, né, virar a esquina. E aí, nessa hora, o japonês virou para mim e falou assim: será que a gente exagerou no tempo que a gente ficou? Será que nós não éramos tão bem-vindos? Assim, ele começou a pensar sobre todas as possibilidades de repente, não ser um bom parceiro, porque talvez eles não estavam nem ali para ficar mais 30 segundos para esperar a gente. E naquela época, não é isso, né, e tal. Mas eu não consegui explicar para ele o que estava acontecendo ali, né, que era uma diferença cultural, e não tem certo, errado, não tem melhor ou pior, né, é uma questão cultural. E nesse mesmo dia, eles levaram a gente para jantar, e na volta, né, no hotel, uma pessoa da fábrica deixou a gente no hotel, e aí o japonês falou assim para mim: vamos mostrar para ele como é que faz. Aí ficamos nós lá, assim, esperando, e a pessoa, né, deixou a gente e tal, falamos tchau, e a pessoa foi mexendo no celular, mandando uma mensagem e tal, e aí a gente ali. E aí, na hora, o cara levantou a cabeça e fez assim: o que aconteceu? Vocês estão aí ainda? Vocês estão fazendo alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Eu falei: não, aqui, os japoneses vão ficar esperando, né? Ai, meu Deus, deixa eu sair. Então, não funciona, né? Nenhum lado não sabia o que o outro queria, né? A gente tem essa regra de ouro, né? Que é faça para o outro o que você gostaria de fazer, que fizessem com você, mas isso na cultura não funciona às vezes, né? Você tem que fazer pelo outro o que o outro deseja, né? E se você não conhece a cultura, se você não tem referências culturais, você vai acabar tropeçando nessas diferenças sem saber, né? E acaba tendo conflitos, né? A gente tem visto muito em ambiente corporativo que às vezes as pessoas colocam o Nikkei como alguém, né, para resolver um problema, mas não é assim. A gente precisa, né, ter estruturado ali uma série de conceitos, né? Quando terminei meu estudo em Macedo, eu comprei um livro que explicava sobre etiqueta, né, sobre as maneiras, né, corretas de falar no ambiente de trabalho. E o japonês é muito codificado, né? Então você tem lá a forma de escrever o e-mail, a forma de responder, a forma de pedir desculpa, né? Então tem manuais assim, para você seguir. Não é algo natural, né? Então é importante a gente levar essa palavra, né, de que calma, a gente estuda, a gente se prepara, porque, né, esses valores estão dentro da gente, mas tem algumas partes que não fazem realmente parte desse universo. E para além, né, do ambiente de trabalho, que eu acho que talvez seja um universo mais próximo da gente, né? Eu acredito que quanto mais a gente conhece outras culturas, quanto mais a gente está aberto, né, a aprender e a expandir nossos horizontes e sair desse lugar de essa cultura é melhor, essa cultura é pior, né, de comparar, sendo que é apenas diferente, né? Você comparar a cultura japonesa com a brasileira, por exemplo, muito complicado, né? São países com trajetórias históricas, sociais, culturais, né, tão diferentes que não faria nem um pouco de sentido. Mas a gente pode aprender, né, com a cultura do outro, né, se abrir para isso. Porque, segundo a ONU, 3/4 dos principais conflitos que existem, né, hoje, nesse dado de 2022, são caracterizados por uma dimensão cultural, né, por algum conflito, né, de visões diferentes, guerras acontecem, né? Então, a Unesco defende a urgência de se criar mais pontes entre culturas em favor da paz, da estabilidade e do desenvolvimento. Então, acho que a gente, né, ter referências, né, de mídias maravilhosas, né, em que a gente pode falar: nossa, no Japão é assim, né, no Brasil é assim,
que uma pessoa descendente vai ter outras referências. Acho que é um pouco que a Jaque fala ali, né, no programa, né? Pode ser que sim, pode ser que tenha referências iguais à sua, pode ser que não, pode ser que tenha outras referências, né? E a gente trabalhar essa inteligência cultural faz com que a gente acolha mais o outro e esteja aberto a aprender, né? De alguma maneira, expandir os horizontes e, né, ter um futuro mais pacífico também. Ana, só aproveitar para fazer uma pontezinha, já que a gente está fazendo pontes, né, com esse nosso métier aqui de contar histórias e contar histórias que representem, né, que acho que a gente está um pouco nessa intenção. Eu acho que a identidade Nikkei é uma identidade em si, eu sinto, né? A gente às vezes fica com esse medo que é um medo que eu já escutei, acho que a gente escutou muito dos depoimentos das mulheres que a gente entrevistou. Eu não me sinto nem lá nem aqui, né? Ou eu sou um japonês fajuto, que é o que você falou. Mas talvez a gente seja um japonês fajuto, porque não somos necessariamente japoneses, somos nipo-brasileiros, né? Então somos essa mistura mesmo e faz sentido para nós, e isso é bom, né? Eu acho que um pouco que a gente precisa retomar um pouco, e isso faz sentido pensando em criar personagens Nikkei, por exemplo. Então, quando você faz um personagem na ficção e aí você lê aquela história e se identifica, né? Fala, nossa, essa experiência aqui eu também sinto que eu sou uma farsa, sei lá, eu também sinto que eu sou, né? Ou então, isso aqui, essa pressão de performar ou de corresponder ao que meu avô, meu pai quer, também é algo que eu me conecto, né? Essa experiência de se conectar com outras vidas que a ficção e o livro e o cinema, né, acho que proporciona pra gente, é algo importante, assim. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, algo que vem guiando no meu trabalho. Quando eu escrevo, tenho sorte, né, e agora não consigo poder fazer mais, de poder criar protagonistas ou personagens Nikkei, né? Porque nós temos nossas particularidades, mas temos muitas experiências compartilhadas também, inclusive. Eu acho que é nesse momento em que a gente consegue ter essa mentalidade, né, mais inteligente, que é ótimo, né? Quando a gente ouve alguém falando que come feijoada com gohan, você fala, nossa, faz sentido? Você é uma boa ideia. Tenta aí, ao invés de, imagina, isso está errado, é absurdo você fazer isso, né? Então, quando a gente olha para a cultura, não como certo e errado, mas apenas diferente. Legal. É um ponto importante aqui, aproveitando, né, o assunto. A gente estava conduzindo aqui o projeto de geração, tinha muitas preocupações, né? Uma delas é a questão de deixar claro, né, levantando esses valores aqui, uma forma de se conhecer, né, se identificar, e não para dizer que colocar um ar de superioridade, né? Não era essa a intenção, foi uma das preocupações, né? E até conversando com o professor Cláudio mais uma vez, né, a gente ainda não tinha todo esse estudado, a gente tinha feito alguns workshops, aparecia lá gratidão, respeito, honestidade, e aí ele até falou, né, nossa, legal, né? Faltou humildade aqui. Então realmente a gente teve bastante essa preocupação e deixar claro, né? Temos aqueles valores aqui, mas sem essa conotação de colocar o Nikkei como superior, né? Somos mais uma comunidade que forma a grande comunidade brasileira, né? Vou passar aqui para o Nelson, né? Quando a gente fala de valores, ele até comentou aí uma das coisas aí que através dos animes, séries, né? Tem um canal importante, você está transmitindo valores, né? Ele tem alguns depoimentos bem interessantes, aí, emocionantes até, né? Eu queria que você comentasse um pouco dessas histórias aí dos fãs e até comentasse um pouco, né, você mencionou aí várias gerações, né? Eu sou do Ultraman, do Jiraiya, do Jaspion, né? Muitas coisas novas que vieram depois. Não sei se você percebeu uma mudança aí na forma como as novas gerações elas vão recebendo aí, elas vão consumindo esse conteúdo. Com certeza. Bom, na realidade é um privilégio trabalhar no mercado de audiovisual, né? Você poder levar informação, cultura através das telas. Do lado gratificante, nesses meus 38 anos de empresa, eu tenho participado de vez em quando de eventos
com eventos, etc. E eu acabo tendo muito contato com fãs. E uma das coisas que me tocou bastante, uma vez, uma pessoa muito simples veio me agradecer: olha, eu assisti muitas séries que o senhor trouxe, muito obrigado pelo trabalho. Eu queria que o senhor soubesse que, por causa dos filmes que o senhor trouxe, das séries que o senhor trouxe, eu acabei não indo do lado errado da vida. Porque todos os meus amigos estão presos, são drogados, e eu tive o discernimento de sempre saber que o bem sempre vence. Eu acabei vivendo a minha vida pelo lado bem, graças às séries que influenciaram a minha formação. Na verdade, são os valores japoneses sendo transmitidos. Isso, graças a Deus, está crescente no mundo. As novas gerações são mais conectadas com os conteúdos asiáticos, né? Animes, etc. Isso não é um fenômeno só no Brasil ou na América Latina, isso está acontecendo no mundo todo. A gente tem um amigo que é o Érico Freitas, que é o ex-CEO da Globoplay. A gente teve um dia um jantar junto com ele, e aí, sabendo que o meu background é conteúdo asiático, o saco, eu não entendo, né? Eu sou da geração que adora Marvel, eu tento influenciar meus filhos, adolescentes, só que minha filha assiste um anime que chama Promised Neverland. Esse anime é nosso. Poxa, que legal. Meu filho gosta de um tal de Attack on Titans. Esse filme é nosso também. Mas vocês estão influenciando muito essa nova geração, eles não gostam de Marvel como eu. Não é só o autor, é um fenômeno mundial. Então, o conteúdo audiovisual tem esse poder de transmitir valores, cultura, né? E especialmente hoje os japoneses têm muita história densa sendo contada, trazendo folclore, né? Boa parte realmente da cultura japonesa e dos valores. Então, realmente é um privilégio no Brasil poder trabalhar nesse nosso mercado e poder ser uma ponte dos valores japoneses aqui da América Latina e do Brasil. Fazer um parênteses aqui, né? A gente estava falando aqui, se tem menos tempo de tela, mas se tiver tempo de tela, que seja coisas boas, valores que eles possam aprender, né? E que seja educativo, né? Que possam crescer aí com esses valores, né? E pro lado bem da vida. Bom, agora, acabou aqui nossa conversa, queria a participação da plateia, que nós vamos abrir aqui para perguntas da plateia. Vou pedir uma ajuda para o Rodolfo. Alguém queria fazer uma pergunta ou já? Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação do nosso convidado, né? Enriquecedor, inspirador. Esse, particularmente, eu tenho sábado, né? Parentesco, eu conheci ele menino, né? E hoje tive assim, conhecimento do que se traz através dos filmes todos, que de fato, né, destaca bastante a cultura, né, a filosofia de vida, e realmente isso me trouxe assim, me despertou agora mesmo um sentimento assim, de muita gratidão, né? Cada um de vocês acrescentaram muito na nossa noite, né? E aí eu queria parabenizar vocês pela existência. Eu sou segunda geração e sofri muito bullying, né? Fui muito judiado, a gente sofria muito para ir para a escola. O Nelson morava perto do colégio onde eu estudava, que era bem no centro. E a gente tomava o ônibus, eles cuspiam na gente, sabe? Ficava dando tapão na cabeça dele. A gente descia e tinha que ir a pé. E era muito longe. E aí, como tudo isso que cada um de vocês contaram um pouco, foi nos enchendo assim de orgulho. Com certeza que valeu a noitada para todos nós. Estou mentindo ou não? E aí, assim, particularmente para o Sato, eu queria agradecer esse conteúdo que você fez para as crianças. Realmente, né, dá para compartilhar as telas
desde que seja produtos com esse conteúdo, esse ensinamento. Então, estou estando de parabéns, Alexandre, também pela apresentação. Eu queria agradecer imensamente pela apresentação do Ciência. Deus abençoe. Mais alguma pergunta? Na mídia. Você acha que você foi criança, né, no Japão, pela tua pesquisa, se fosse descendente, você teria tido um tratamento diferente? Você percebe isso? Porque por você não ser descendente, o teu tratamento, por ser uma criança brasileira, você ter tido esse contato com a Madjan, eu acredito, de forma muito sem ter uma prevenção de interferir na tua pesquisa, mas eu acredito que foi diferenciado por você não ser descendente, né? Você também tem essa percepção? Eu acho que, assim, é importante, eu acho que o primeiro ponto, não romantizar, né, nunca as vivências no Japão. Eu acho que o Japão é um país muito complexo mesmo, né? Um país cheio de dualidades, é um país cheio de referências, né? É o tradicional com o moderno, né? É o antigo com o novo e valores que vão se transformando. Mas eu tenho assim a impressão que pode ser que exista realmente algum tratamento diferenciado, mas eu não saberia dizer assim com categoria assim, não, é diferente ou não é, né? Mas eu acredito que no Japão a gente tem um convite a se adaptar. Eu tenho essa impressão, né, de que é um país que está se transformando, né, e está se ajustando às novas realidades, mas é um lugar que a gente também tem que se adaptar para conseguir ter uma vivência, acho que mais tranquila, talvez. Eu não consigo falar por todas as pessoas e eu entendo que tem pessoas que têm vivências, né, melhores ou piores, né? Quando eu falo sobre isso, né, no Instagram, tem pessoas que conseguem se relacionar profundamente e falam assim, nossa, eu tive essa pessoa no Japão, né? Assim, eu tive uma pessoa que me acolheu, que me ajudou, mas não foi todo mundo, né? Mas eu acredito muito nesse poder de uma pessoa, sabe? Dos pequenos movimentos que a gente consegue fazer, né? Então, eu acho que nesse bairro onde a gente morou, as pessoas eram muito boas. Eu acho que tem uma característica especial nesse lugar, que é onde eu chego no Japão e eu vou, né? Eu estive agora em maio, eu já durmo no hotel do aeroporto mesmo. No dia seguinte, a primeira coisa é ir para Shimizu. Ano passado também eu fiz a mesma coisa, eu cheguei, dormi no aeroporto mesmo, e no dia seguinte eu fui para Shimizu e encontrar pessoas que estão na minha vida há 30 anos, né? Como isso, né, superou o período das cartas, né? A gente nem tinha rede social, então eu acho que ali tinha um microcosmo muito especial, mas eu acho que a gente tem uma resiliência, de alguma forma, todos nós, sabe, da gente se adaptar e superar as adversidades. Eu não posso dizer que os meus pais tiveram a mesma vivência que eu, né, porque eles não falavam, eles passaram por várias situações que eles não faziam a menor ideia do que estava acontecendo, né. Meu pai, na primeira semana, comprou ovo e chegou em casa e falou assim, não, acho que a gente não vai comer ovo aqui. Eu lembro disso, né? Acho que a gente não vai comer ovo aqui no Japão. Aí minha mãe viu que meu pai tinha comprado ovo cozido e falou, não, o preço deve ser outro do ovo cru, né? E era mesmo. Então, eram muitas dificuldades pequenas, né? Porque quando a gente é estrangeiro, eu acho que a gente vai sendo cansado, né? Por cada pequena coisa que a gente não sabia, óbvio, né? Então, eu acho que quem vai para fora, né, de alguma maneira, são pessoas muito resilientes, né? Então, eu acho que eu tenho essa memória positiva da infância, mas talvez os meus pais tenha sido mais desafiador do que eu penso, né? E a gente estava até falando antes, né, sobre o Tomohanda, né, que a gente estava falando enfim, né, da importância do Tomohanda e tudo mais, e eu até tinha, eu falei assim, eu vou pegar esse trecho aqui que eu queria ler,
tem uma das frases que eu mais gosto dele, que eu acho que fala um pouco sobre isso que eu estou querendo mencionar, né? Que eu acho que quem sai do seu país e vai para outro lugar precisa ter uma resiliência, precisa ter uma capacidade de adaptação que os imigrantes japoneses que vieram para cá tiveram, né? Eu acho que o Tomohana, ele tem uma frase, está no livro Imigrante Japonês, que ele fala o seguinte: eu acho que assim, é perfeito, e assim, há 50 anos essa pessoa já estava falando coisas certíssimas, né? Que ele fala assim, não se trata de lamentarmos o que foi perdido, sendo que nos sentimos melhor através da constatação de que o que está atualmente ao nosso alcance constitui o alicerce de nossas vidas. As plantas necessitam de solo adequado. O que não se adapta de modo algum ao solo brasileiro há de morrer ressequido, pois que nele se desenvolve apenas o que a ele se adapta. Então eu acho que Tomohana, né, lá atrás já falava, né, desse poder da adaptação, né? Então eu acho que tanto os japoneses que vieram para cá, né, e que se adaptaram, e dos brasileiros hoje que voltam para o Japão, né, precisam ter um poder de adaptação descomunal, porque é muito desafiador mesmo, eu acho que de todas as vivências. Talvez eu, como criança, ali, nos festivais e adaptando a tudo, tenha tido uma visão, né, diferente dos meus pais. Mas eu não poderia falar por eles. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Boa noite. Parabéns aí pelo evento, pelas mensagens que vocês passaram. Assim, uma curiosidade, assim, que entidades que estão aí na tela, né, tipo o Joe, o Show, o próprio Leve, o que a gente pode fazer para passar alguns desses valores para a sociedade brasileira? Que dicas que vocês têm, ou como a gente pode passar isso, porque a gente são valores, como o Alexandre falou, aí, super válidos, mas eu acho que a gente precisa sair do nosso ambiente aqui para a sociedade brasileira para ter uma influência maior. Então, Alexandre, fica à vontade para passar para um dos três. Olha, acho que a minha resposta, que a Nelson vai um pouco na mesma toada, porque nós dois trabalhamos com ficção e histórias, né? O meu modo de tentar manter esses valores vivos é através das histórias, né? Através das obras de ficção, dos simbolismos, né? Porque as crianças, na verdade, eu ia falar, as crianças gostam de histórias, os jovens gostam de histórias, todo mundo gosta de história, né? Todo mundo guarda aquilo com muito carinho, com muito afeto, eu acho, e eu acho que é um bom jeito, porque eu não estou falando aqui de fazer histórias de cunho apenas moral, sabe? Aquela coisa assim, eu estou escrevendo essa história para passar esse valor, mas eu acho que os valores estão ali de forma natural, né? Então, quando a gente fala dos animes ou dos protagonistas asiáticos, eles são de uma determinada forma, porque eles vivem e vêm de determinada cultura, né? E refletem isso, as histórias estão ali contando isso de maneira natural. E com os meus livros, ou com os meus roteiros, com as séries e tal, né? Eu vejo que muitas vezes eu caio nesse círculo muito bonito aí, né? Os personagens, as histórias, os valores estão aí. E não é uma coisa que eu pensei a priori, é porque faz sentido. Eu vou puxar a sardinha, acho que eu vou um lado, né? Mas eu acho que uma forma que tem ajudado muito a conectar as pessoas que passam pela importância do audiovisual é o ensino do japonês. Eu acho que cada vez mais a gente tem visto pessoas que começam a estudar o japonês porque viram o anime, viram o lugar, né, se encantaram com a história e tudo mais. E eu acho que o idioma japonês ele tem um pouco dessa capacidade, né, de uma certa sensibilidade, poesia e profundidade que consegue, em poucos ideogramas, né, em poucas palavras, transmitir o conteúdo do público, né? Eu falo isso porque como eu crio conteúdo sobre palavras, sobre expressões japonesas, eu vejo como que brasileiros falam assim, nossa, essa palavra, isso daqui só significa tanta coisa, né?
Então, eu acho que cada vez mais as pessoas entrando em contato com o idioma japonês, eu acho que pode ser uma coisa que é interessante. E para que, isso eu já constatei assim, empiricamente, para que as pessoas continuem estudando japonês, elas precisam desse tipo de incentivo, porque senão você não continua, né? É um idioma muito difícil, é muito complexo. Mas eu acho que a sensibilidade do idioma, né? A força que isso tem, e acho que cada palavra dessa, né? Tem, né? São palavras muito poderosas, né? Eu acho que conectar isso com o ensino, né? E que passa pela literatura, e que passa pelo cinema, né? Eu acho que pode fazer muito mais sentido, talvez. Não sei, mas aí é a minha percepção. Eu acho que no fundo a gente está falando da mesma sardinha. Porque tanto também a língua quanto as histórias, elas são muito moldáveis e permeáveis a multiculturalismos, né? A gente vê que as histórias podem ter elementos daqui, de acolá, então, assim como a língua também, né? Então, nessas duas sardinhas, a gente vê a mesma... A gente se conecta, né? Isso. Por exemplo, né, komorebi, que é essa palavra, né, que é a minha palavra favorita em japonês. Vocês sabem o que significa komorebi? Quem sabe? Não sabe? Não sabe? Então, komorebi é uma palavra que só existe em japonês. E aí você poderia falar, nossa, então não vai dar para traduzir para mais nenhum outro idioma, ninguém vai se entender. Mas komorebi significa os raios solares que são filtrados por entre os galhos e folhas das árvores, formando aquele efeito, né, de luz e sombra. E quando eu falo isso para uma pessoa, né, komorebi significa isso, ela fala, eu sei, né, eu nunca imaginei que pudesse ter uma expressão para isso, né, mas próxima vez eu vou ficar mais atenta. E eu acho que esse tipo de coisas são sutilezas, sensibilidades do idioma japonês que agrega muito a muitas vezes diminuir um pouco o ritmo, a aprender a olhar, a aprender a observar um pouco mais, né? Porque esses ideogramas, por exemplo, que estão aqui, eles, né, um ideograma, eles têm um significado super profundo, né? Então, eu entendo que mesmo o que parece intraduzível, na verdade, dá para a gente comunicar, né? Dá para a gente formar essa ponte e inspirar uns aos outros, né? Eu acho que e dá um orgulho, né, também, eu acho que tem esse ponto, né, muitas pessoas falam para mim assim, eu ouvi essa palavra que você falou e eu lembrei da minha bachan, né, eu peguei esse poema e li para minha bachan e ela me contou uma história assim, assim, assado, né, ou outra pessoa que fala assim, nossa, eu levei isso comigo, uma pessoa mesmo falou que um brasileiro de Manaus escreveu um livro sobre contos e fábulas, você não pode mostrar, e ele colocou lá uma palavra japonesa que eu tinha visto no meu Instagram, ele mandou o livro falando, né, que é o kogarashi, que é aquele som da folha, né, que o vento leva nos primeiros dias de outono, né, então ele falou, poxa, gente, uma pessoa já vai lá e põe, então acho que o idioma é uma boa, eu quero. 4 minutos, Bom, Jorge, respondendo do meu lado também. O audiovisual, eu acho que é um veículo muito popular, né? Então, entra com muita facilidade na casa de qualquer um e a gente consegue levar valores. Como é que vocês podem participar e fazer levar esses valores? A gente tem produzido conteúdos audiovisuais. Recentemente, a Jaqueline foi produtora associada de um curta-metragem chamado Amarela, que foi selecionado para Cannes, né? E ele fala também da diversidade, fala dos desafios, e o diretor está procurando financiamento para produzir um longa-metragem. Então, não é fácil produzir audiovisual, custa caro, né? Daqui a pouco eu vou falar de outro projeto, né? Esse também, a comunidade, as empresas, né? Os órgãos governamentais japoneses, eu acho que poderiam abrir um olhar para isso, para poder apoiar essas obras, que eu acho que é a forma mais fácil de você levar valores, informação misturada com entretenimento, misturada com boas histórias, que encantam e que conquistam as pessoas. E aí você fixa esses valores das pessoas. Bom, quem
sabe algum que ou mais, né, doutor Renato? Fechar a sua gestão. Bom, a gente vai finalizar então o nosso bate-papo, tá? Eu vou pedir uma palavra final aqui de cada um, começando pela Janaína, né? Contar um pouco aqui sobre projetos futuros aqui, tá? Como é que a gente segue aí as suas novidades? Bom, de projetos futuros, tem Mulheres Asiáticas aí, que a gente está às beiradas de estrear, né? E eu acho que vai ser um presente para todas as mulheres asiáticas. Tem pessoas incríveis entrevistadas, assim, nossa, exemplos mesmo, né? Acho que depoimentos que a gente vai chorar, vai todo mundo chorar. Assim, eu sei que a gente não costuma chorar muito, mas vai chorar. O livro O Povo Japonês, que acabou de sair agora, né? Que é o Todavia, o Selo Infantil, que é a Baião, então tá aí, 15 dias que foi distribuído, tá quentinho, saiu da gráfica agora, tá aí. Eu estou em processo de escrita de longa-metragem para contar a história de uma ginasta muito importante da história do Brasil. E, por enquanto, o que dá para falar é isso. Assim, vamos lá. A ginasta da Ilha do Santos, né? É ela mesmo. Muito bom. Obrigado, Janaína, Lígia, também sua mensagem. Quer colocar no telão? Não quer essa transição? Na verdade, eu vou estar sempre fazendo, acho que essas três coisas com uma certa frequência, né, uma certa dedicação. Eu tenho eu tenho esse projeto que é o Cobranicast, que é um projeto de divulgação científica, e que eu entrevisto, é um conteúdo de áudio em que eu converso com pesquisadoras, pesquisadores da academia, né, de várias frentes, né, pessoas que escreveram dissertação, tese, né, doutorado, e que é muito difícil da gente pegar, né, e consumir. São todos temas relacionados ao Japão. Então, são pesquisas que foram desenvolvidas, né, na USP, na Unicamp e tantas outras universidades. E a gente também faz episódios específicos, né, mesmo sem convidado, né, a gente fez uma série de conteúdos sobre a imigração japonesa. E o último episódio que lançou foi exatamente do Tomo Handa. A gente fez uma entrevista com o Sr. Pedro Handa, né, que é o filho do Tomo Handa, e ficou bem legal. Na minha página, Cobraní Translations, eu estou o tempo todo falando sobre japonês, né, apresentando provérbios, expressões e poemas japoneses, porque eu acho que eu tenho esse sentimento de gratidão muito grande pelo Japão. Eu acho que é uma forma que eu encontrei de colocar, de retribuir um pouquinho tudo que o Japão me dá. E eu tenho 2 cursos de história na plataforma Momonoki, que é uma plataforma criada pela Michiko Shimura, que é uma influenciadora lá que ela mora no Japão atualmente, e eu, de tempos em tempos, abro o curso para fazer, um curso online, né? Então, em breve, vou me organizar novamente. Então, mas nas minhas redes dá para ir acompanhando. Obrigado, Ana Lígia. Nelson, né, por favor, comigo no telão, por favor, aí uma mensagem final e o que tem de novo aí no vídeo? Bom, nosso negócio é audiovisual, né? Para 2024, o nosso projeto é um filme no Brasil do Jasper. Então, é um desafio, é um projeto caro, precisa de muito apoio, patrocinadores, investidores. Esse é um filme que a gente prevê em torno de 100 minutos, uma coprodução da Sato, da minha, como hoje o pessoal da Toei Company. A nossa previsão é agora de julho a dezembro fazer a pré-produção, de janeiro a março do ano que vem começar a produção, captação, filmagem, de março para frente pós-produção, que é a parte de efeito, é um filme que vai ter muito efeito especial, e tentarmos lançar esse filme no Brasil e no mundo em 2026. A gente já tem interesse das grandes plataformas para streaming, mas a gente quer realizar ele primeiro
em cinema. E nisso tudo, claro, a gente vai filmar aqui no Brasil, mas eu vou carregar muito dos valores que a gente tem. Então, é um personagem que impactou muitas gerações, né? Muita gente. A gente tem aí o Thiago Leite, que era fã também, Jaspion, que teve declarações do Globo. Esse é um projeto que eu oficialmente anunciei em 2019, antes da pandemia, na realidade em dezembro de 2019, na Comic Con, e a UOL fez uma pesquisa, que é o UOL Geek Awards, para questionando o público qual foi o melhor anúncio dentro da Comic Con, e o nosso filme ganhou 80% dos votos do público brasileiro, mostrando que tem uma expectativa. Estava concorrendo com a Casa de Papel. Concorrendo com a Casa de Papel, Turma da Mônica, Good Doctor, e mais alguns outros. Então, basicamente é isso. A gente pretende continuar no audiovisual, a gente tem mais projetos e a gente tem esse recorte aí para o nosso lado asiático. Obrigado, Nelson. Então, mais uma vez aqui uma salva de palmas, né, para os nossos convidados. Então, só para dar significado aqui, né, ao pouquinho que foi distribuído pelos garçons, nós vamos fazer aqui o campai, né, como todo tradicional evento que tem aí, a gente tem o campai no final. Nós vamos fechar aqui, né, fazendo de um jeito diferente, um café, né, ao invés do tradicional saquê, tá? Uma forma aqui de homenagear também, né, os imigrantes, né, que o café é aí o símbolo, né, do trabalho, do esforço que eles tiveram quando chegaram ao Brasil. Tivemos aí recentemente a exposição aqui no museu também, então por isso estamos fazendo aqui esse jeito diferente. Para fazer esse brinde, vamos convidar aqui o Dr. Roberto Michil para vir aqui à frente fazer o campai, que é o presidente da Fundação Hipólito Miyasaka. Por favor, Dr. Michil. Eu sei porque eu estou sendo escolhido para fazer esse campanha. Quando os jovens resolveram ir lá para o Aurélio Moura para conseguir esse projeto do Dia Internacional do Nikkei, eles me convidaram. Mas o que vou fazer? Eu tenho a idade de ser seu pai para o Ricardo, aqui. Mas ele falou assim, mas se você não for, o Aurélio vai nos atender, mas não vai dar seguimento. Eu fui lá, não abria, só cumprimentei o Aurélio, não abria a boca, e o projeto saiu. Mas eu me considero um dos autores, né, dessa lei. Do projeto de lei, foi transformado em lei e foi transformado no Dia Internacional do Nikkei. Então, além dos jovens, eu também sou um dos protagonistas dessa história. E quando o primeiro-ministro esteve aqui visitando o Pão, ele no discurso, ele citou esses 8 valores e conclamou, dizendo que o povo japonês, não os Nikkeis aqui, mas o japonês nunca poderia se esquecer desses 8 valores que os Nikkeis brasileiros pesquisaram e descobriram. E hoje, no discurso do Aurélio Nomura, ele diz que era do nosso dever disseminar esses valores na sociedade brasileira. Então, para isso, nós vamos fazer um campanha na moda da nossa comunidade aqui. É Viva, Saúde e Campanha. Viva! Viva! Saúde! Saúde! Campanha! Campanha! É a primeira vez que eu vou poder tomar. No último evento, nós fizemos「肩を
のだろう沈む夕日をいくつ数えたろうふるさとの友は今でも君の心の中にいますか乾杯今君は人生の大きな大きな舞台に立ち遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれキャンドルライトの中の二人を今こうして目を細めてる大きな喜びと少しの寂しさを涙の言葉で歌いたいの光を体に浴びて振り返らずにそのまま行けばよい風